Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma segunda-feira do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados e inadimplentes. Peço a paz para todos os países do planeta Terra. Peço paz para o presidente Lula, paz para o Brasil, paz para o Trump, paz para os Estados Unidos, paz para a Venezuela e Estados Unidos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, nessa segunda-feira, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que um casal se amava, mas o pai da moça não queria o relacionamento deles, então eles desmancharam o relacionamento, cada um foi viver a sua vida. Porém, como cada um retorna ao mundo espiritual, eles fizeram as desassimilações das matérias e foram para o mundo espiritual. E lá se encontraram. Outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré nos envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo, né? Então, vou citar 2 exemplos. Paulo de Tarso, né, o espírito dele veio na última encarnação como Martinho Lutero. O espírito de Maria Madalena veio na última encarnação como Maria Teresa de Calcutá. Agora eu vou citar outro item. André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata, né, as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem, que se possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 4ª temporada estudando por esse livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro. A segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho e a Luz do Cosmo, e a terceira é o mesmo livro. Então, começando o meu trabalho, eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então, vamos à leitura. Essa semana a gente termina esse capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? Então, vamos ver agora as preces pelos doentes e pelos obsediados. Obsediados pelos doentes. Então, último capítulo 28, coletânea de preces espíritas, vamos ver agora. Item 77, prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades.
E o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. Capítulo 3, número 9. É preciso, pois, se resignar em suportar todas as consequências do meio onde se coloca a nossa inferioridade. Até que tamanho mérito de outrocar, isso não deve nos impedir. À espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas, se apesar dos nossos esforços a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Então, vamos entender o seguinte, aqui do prefácio, que ele fala que as doenças, elas fazem parte das nossas provas e expiação, né, das vicissitudes. Uma causa e efeito, você vai ter um efeito, tá? E se a causa ela foi negativa, você vai ter um efeito negativo, né? Se você se alimenta mal, né? Ou, exemplo, você come muito doce, muito sódio, a probabilidade que você tem o quê? Uma diabetes ou uma pré-diabetes. Não é isso? Então, você geralmente vai ter isso aonde? Na próxima encarnação, que ela vai se agravando, né? Você pode até se agravar nessa, mas você vai se agravar mais. Então, essa doença, aí você não tem mais... você não tem... Quando você pega na mesma encarnação, é que você não tem... os seus pecados já eram pequenos, então você não tem mais para pagar, mas aí você contraiu outra dívida, né? E aí ele fala que nos planetas mais evoluídos, o espírito, a matéria dele tem matéria, tá? Mas não é tão densa igual a nossa. Então você quase não fica doente, porque as suas causas são mais elevadas, né? Porque você tem mais um espírito de moral elevada, então você vai fazer poucas coisas erradas. Então as doenças que nós temos, exemplo, que nós temos aqui não vai ter no ciclo de regeneração, né? Ou no ciclo de feliz ou ditoso, ou celeste ou divino. Então são diferentes, né? Nesse contexto. Porque quando você entra num ciclo de feliz ou ditoso, lá não se peca. Então, se você não tem pecado, você não tem karma, né? Para resgatar. Então, é isso aí. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. Gratidão para a irmã e o irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.